Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em Administração de Empresas, consultor empresarial, MBA em Finanças, investidor na Bolsa desde 2006. 30 anos de carreira profissional como consultor de empresas, vivendo o ambiente corporativo por dentro. Essa é uma característica, esse é um diferencial competitivo que eu trago aqui para o canal. Busco trazer então essa experiência, essa vivência de dentro do mundo das empresas para falar sobre os negócios, sobre estratégias, planejamento e como isso pode lhe ajudar a fazer a escolha de poucas e boas empresas para investir. É isso que a gente procura fazer aqui. Estamos indo para quase 1.200 vídeos, maratone todos e faça a ordem cronológica. Faz todo sentido fazer isso. Imagine você lendo um livro, se você pula as páginas, você pode perder partes importantes da história. Muito bom, se isso for útil para você, sempre deixa o like e compartilhe. Isso nos ajuda a fazer o canal crescer e atingir mais e mais pessoas. É aquela ideia da corrente do bem que já falamos tantas vezes aqui. A Embraer engata uma rota ascendente após a crise de Covid e a rejeição pela Boeing. A Embraer, quando houve a rejeição de negócio pela Boeing, muitos analistas trataram a Embraer como se fosse um cachorro morto, que a empresa ali tinha morrido, né? E aí a empresa vem passando por um processo profundo de reorganização, de reestruturação, muito corte de custos, e aí uma grande retomada no setor de aviação comercial, ajudando a empresa, de aviação executiva também, e uma aposta que surpreendeu a muitos, que foi a aposta no carro voador, né? A tormenta vivida pela Embraer em 2020 foi violenta. Poucas empresas sofreram tanto quanto a fabricante de aviões, que assistiu à demanda do setor despencar quando seus clientes estacionavam suas frotas em todo o mundo, conforme os países iam adotando medidas de distanciamento social para conter a Covid. 2 meses após o início dessa crise, a companhia sofreu um outro duro golpe. A Boeing desistiu de comprar sua divisão de aviação comercial. Obviamente, né, a Boeing também foi super impactada pelo Covid, né, as empresas do setor aéreo. Então, uma das coisas rápidas que a Boeing fez foi suspender a decisão de compra da Embraer. O resultado foi que houve uma queda violenta das ações da Embraer, 55% de queda, e um prejuízo de 1,5 bilhão de reais no ano. Para quem estava acompanhando a empresa, para quem estava observando a empresa e tendo acesso ao que ela estava fazendo, e aí quase sempre é o investidor qualificado que tem esse poder. O investidor, pela sua física, muitas vezes não tem essa capacidade do acompanhamento de perto do que acontece na empresa que ele está pensando em investir ou que ele decidiu investir. Então, quem ali acompanhou percebeu a transformação da empresa, percebeu que ela estava correndo atrás, estava fazendo a roda girar. E no ano que passou, foi a maior alta do Ibovespa, foi exatamente a Embraer, na casa aí de 180% de alta de valorização, né? No ano passado, em meio à pandemia, a empresa registrou um lucro trimestral entre abril e junho, o que não acontecia desde o mesmo período de 2018. Ainda teve a maior alta na Bolsa. Enquanto o Ibovespa caiu 12%, em 2021 a Embraer subiu 180%. Apesar de no início de 2022 o desempenho da empresa na Bolsa ser negativo, com uma queda acumulada aí na casa dos 23%, 20%, o clima entre os acionistas da empresa é de otimismo. A XP vê espaço para as ações negociadas no Brasil subirem 44%. Já para os papéis nos Estados Unidos, o Itaú vê potencial de alta de 47% até o fim do ano. O BTG fala em 40%. O Citigroup fala em 22%. O que me faz ficar positivo é que não vejo o preço atual da ação refletindo ao mesmo tempo a retomada da aviação comercial e a inovação com o carro voador. Talvez um desses fatores esteja no preço, mas não os dois, diz o analista Luca Lage, da XP. A recuperação da aviação comercial no mundo foi liderada pelo mercado regional de aviões com até 150 lugares, no qual a Embraer é líder. Com capacidade para 88 assentos, o modelo E175 praticamente não tem concorrente no mundo. Hoje,
praticamente não tem concorrente. Em 2020, pior ano da crise da pandemia, 73% dos aviões comerciais entregues pela empresa eram deste modelo. Nos 9 primeiros meses de 21, essa fatia caiu para 47%. A Embraer tem grande exposição no mercado regional e ela mantém liderança com o E175 nos Estados Unidos, que é um dos maiores mercados de aviação doméstica do mundo, diz a analista Thaís Cassello, do Itaú BBA. A retomada global da aviação comercial beneficiou não só esse segmento da Embraer, que hoje é responsável por um terço das suas receitas, mas também a divisão de serviços da empresa, já que a necessidade de companhias aéreas fazer a manutenção de seus aviões aumentou. A área de serviço e suporte da Embraer é a que tem a maior margem de lucro, e sua participação na geração de receita passou de 22,5% em 2019 para 28,5% nos 9 primeiros meses de 2021. No segmento de defesa, o bilionário projeto C-390 Millennium, um cargueiro militar, a maior aeronave já desenvolvida pela empresa, foi concluído e parou de gerar gastos. Agora a expectativa é que traga as receitas. O mercado, porém, prevê que essa divisão tenha uma participação cada vez menor na companhia. De janeiro a setembro de 2021 foi de 16,5%. Já na área de aviação executiva, tem tido um crescimento consolidado, sobretudo porque a Embraer acertou no portfólio de produtos. A margem tem melhorado cada vez mais, diz Thaís do Itaú. No último trimestre de 21, a receita do segmento subiu 17%. Além do vento favorável em todas as suas divisões, a Embraer ainda se tornou mais eficiente, enxugando custos. Nas crises, as empresas tentam se reinventar, e aí o corte de custos é importante. Lembre-se daquilo, custos é que nem unha, você tem que cortar sempre. Nesse ano, anunciou a venda de 2 fábricas em Portugal, que, segundo o presidente da empresa, Francisco Gomes Neto, eram ineficientes. Antes já havia negociado contratos e demitido 2.500 funcionários, 15,6% do quadro brasileiro. E para coroar este novo momento, veio o eVTOL, que é a sigla em inglês para Veículo Elétrico de Pouso e Decolagem Vertical, como é chamado oficialmente o carro voador. Se tornou a grande aposta para o futuro da aviação e a Embraer é uma das promessas nessa área. Em junho passado, quando foi confirmada a notícia de que a startup da Embraer, a IVE, desenvolveria esse projeto e que ela faria a fusão com a americana Zanit para abrir seu capital na Bolsa de Nova York, as ações da Embraer subiram 15,6% em um único dia. Como os negócios mais tradicionais estão indo melhor, não estão causando tanta dor de cabeça para o investidor, o mercado se sentiu mais confortável para precificar o eVTOL. Talvez se o negócio tradicional não tivesse ido tão bem, a turma não ficaria tão propensa a comprar um negócio novo que ainda precisa se provar. O presidente da Embraer avalia que entre todos os fatores que impulsionaram a companhia, os projetos para torná-la mais eficiente e o carro voador são os mais importantes. Gomes Neto diz que para as ações da empresa subirem como esperado pelo mercado, será preciso consistência no trabalho. Precisamos entregar o que prometemos, como fizemos até o terceiro trimestre de 21. E a promessa não é pequena. Até 2026, o executivo quer quase dobrar o faturamento da Embraer na comparação com 2020. Muito bem, são números e são situações relacionadas à Embraer e a IVE, a sua startup, já está avaliada no mercado americano por um valor superior ao da própria Embraer, ou seja, a criatura vai valer mais do que o criador, não é? Então veja o poder das startups, o poder da tecnologia, né? Isso é muito importante a gente entender, essa capacidade exponencial de pequenas empresas com novas soluções, novos produtos, novos serviços, e isso pode ser transformador na vida de empresas tradicionais, né? Muito bem, vamos falar um pouco de Oi. O que é que a Oi vai fazer com 16,5 bilhões de reais? O que é que você faria com 16,5 bilhões de reais? Comenta aqui. Se você recebesse essa bolada de 16,5 bilhões de reais, você faria o quê? Mas não pessoalmente, como presidente da Oi. Se coloque no lugar do Rodrigo Abreu e faça esse exercício. O que você faria com esses 16,5 bilhões de reais? Comenta aqui, por favor.
Com a venda dos ativos móveis, a empresa deve direcionar boa parte dos recursos para pagar dívidas e focar em fibra ótica. Pagar dívidas e focar em fibra ótica. A aprovação da venda do imóvel, né, pelo CAD, no último dia 9 de fevereiro, é um avanço importante para um dos mais complexos planos de recuperação da história do Brasil. Mas não tira os desafios do futuro, não tira os desafios do pós-recuperação judicial. Os desafios continuam grandes à frente, ainda que a empresa consiga melhorar o seu perfil de endividamento. Algo que eu diria que é crucial para que as pessoas comecem a olhar a empresa de uma maneira diferente. Será vital a redução do endividamento. Vital. Será uma forma de valorizar novamente a empresa perante os olhos dos grandes investidores. Em 2016, ao entrar com o pedido de recuperação judicial para evitar a falência, a Oi acumulava uma dívida, pasmem vocês, de 65 bilhões de reais. Esse montante foi diminuindo com a proposta de reestruturação. Hoje a dívida líquida da empresa está na casa dos 29,9 bilhões de reais, vamos arredondar 30 bilhões de reais. Se nós olharmos o valor de mercado da Oi hoje, que está em torno de 6,2 bilhões, isso significa que a dívida é quase 5 vezes o valor de mercado. Quase 5 vezes o valor de mercado. Os ativos da Oi Imóvel foram vendidos por 16,5 bilhões de reais. E temos ainda a venda de parte do capital social da Vital para o BTG, que são mais 12,9 bilhões de reais. Se somarmos um com o outro, estamos falando de quase 30 bilhões de reais que a Oi vai receber em recursos, ok? Então, se nós olhamos e vemos a dívida líquida em 29,9, em 30 bilhões, o valor das duas operações de venda de ativos poderiam ser suficiente para zerar a dívida líquida da Oi de 29,9 bilhões. Concorda? Praticamente zeraria. Mas será isso que a empresa vai fazer? Óbvio que não. Ela precisa de dinheiro em caixa, ela precisa de dinheiro para investimentos. Então a empresa não vai pegar todo o dinheiro que vai receber e pagar 100% das dívidas. Não faria sentido um negócio desse. Sobretudo porque existe uma dívida de mais longo prazo, que vai estar vencendo aí em 2025. Então por que antecipá-la se pode ser administrada? Essa engenharia financeira que a Oi vai se debruçar agora com a certeza de que pode contar com esse dinheiro, em especial já com o dinheiro da venda do imóvel, os 16,5 bilhões de reais. Deveremos saber notícias em breve de qual será a equação de uso destes recursos, né? Esse dinheiro chega para pagar credores, de acordo com o plano apresentado ao juiz da recuperação judicial. É comum esses planos preverem um prazo longo de pagamentos, mas isso não é interessante para as empresas, disse Luciano Rocha, sócio da Madrona Advogados, especialista em processos de recuperação judicial. A companhia já havia vendido outros ativos, que utilizou parte dos recursos para saldar a dívida, né? Foi o caso das Torres Móveis, que foi vendida para a Highline por 1,07 bilhão, os data centers que foram vendidos para a Piermont Holding por 325 milhões, e temos agora a venda da Oi Imóvel e a venda de 57,9% do capital social da Vital para o BTG. Essa última operação também já está aprovada pelo CAD, falta a anuência prévia da Anatel. Esperamos que uma reunião extraordinária seja convocada pela Anatel ainda agora nos próximos dias de fevereiro, para que seja finalizado esse processo, né?
A recuperação judicial da Oi já havia sido prorrogada no ano anterior. Inicialmente era para ter sido concluída em 4 de outubro de 21, vamos lembrar disso, né? Inicialmente era para ter sido concluída em 4 de outubro de 21, mas o prazo foi estendido para 31 de março. O juiz Fernando Viana, que está de parabéns da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele conduziu com maestria e absoluta competência esse processo de recuperação judicial. Ele fixou o prazo para 31 de março para que todas as autorizações do CAD e da Anatel fossem levantados e a baixa dos ativos fosse feita pela Oi. Numa reunião, nas vésperas da votação do dia 9, o juiz Fernando Viana foi taxativo para os conselheiros do CAD. Disseram, olha, vocês podem aprovar ou vetar a venda da Oi Imóvel. Caso vocês vetem, eu não vou abrir mais prazo para este processo de recuperação judicial. Eu simplesmente vou decretar a falência da Oi. Portanto, não contem comigo para a prorrogação desta agonia. Uma firmeza maravilhosa, um posicionamento fantástico do juiz da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que deixou muito claro ali a sua posição e a responsabilidade do CAD. Curioso foi que o Luiz Braido, conselheiro, seguiu no caminho de trabalhar pela falência da Oi. Chegou a dizer isso de forma textual na sua manifestação, de que a falência da Oi seria um ponto positivo para os consumidores. E foi acompanhado por outros 2 conselheiros do CAD, aumentando a aberração. Aumentando a aberração. Quis o bom senso que outros 3 conselheiros votassem a favor da venda do imóvel, seguindo a área técnica do CAD, que tinha recomendado a venda, seguindo a Superintendência Geral do CAD, que tinha recomendado a venda, e em concordância com a votação já realizada na Anatel, que por unanimidade aprovou a venda do imóvel. Então esses 3 conselheiros empataram o jogo, ficou 3-3 e o presidente pôde votar 2 vezes, o Alexandre Cordeiro, e virou o jogo para 4-3. Foi uma final de Mundial, de Copa do Mundo, inesquecível. Haja coração, né? Mas correu tudo bem. Mas o ponto crítico e o ponto negativo ficou por conta dos 3 primeiros conselheiros, que foi deplorável o voto deles e a argumentação deles, que o tempo todo faziam alusão a um tal de triopólio, uma figura que eu nunca vi nenhum tipo de relevância do ponto de vista intelectual em canto algum do mundo. Em canto algum do mundo. Um pensamento, como eu posso dizer, retrógrado, arcaico, jurássico, desses 3 conselheiros com o triopólio. Porque dos 20 maiores países do mundo, 17 têm exatamente o triopólio. Então, querer condenar o triopólio é algo que beira a estupidez, ao meu modo de ver. Raciocínio velho, embolorado, jurássico, do século XX, que não atende mais ao mundo, à perspectiva do mundo, das necessidades do século XXI. É preciso renovar o CAD. Essa é a constatação que eu cheguei com a reunião. Eu esperava unanimidade. Me surpreendi com esses 3 votos bolorentos que iniciaram a reunião. Mas simbolizou aí isso para mim, né? O CAD precisa ser renovado. Esses 3 conselheiros, para mim, não estão em conformidade com os desafios do mundo contemporâneo, do mundo moderno. São pessoas com mente do passado. Não atendem mais à velocidade do mundo digital, tecnológico, desse futuro que se desenha, desse futuro de carro voador, né, de drones fazendo entregas. Olha, essas pessoas não conseguiram acompanhar a evolução do mundo. Ficaram no passado. Muito bem. Então temos aí essa questão do 31 de março como uma data que ele pretende, o juiz Fernando Viana, encerrar a recuperação judicial. Com a obtenção de todas as aprovações, a Oi precisa avançar com algumas etapas para a transferência agora dos ativos para TIM, Vivo e Claro,
e isso deve acontecer até o início aí de abril. A venda dos ativos móveis era crucial no processo de saída do processo de RJ, que também será positiva para as ações da Oi negociadas na Bolsa. Elas poderão, a partir de agora, da saída da RJ, ser acessadas por fundos de investimento que são impedidos de investir em empresas em recuperação judicial. Então a gente vai ver uma destrava, né? Vamos ver o destravar dessa limitação. Quando encerrar a recuperação, 31 de março, a gente vai poder ver fundos de investimentos se sentirem, vamos dizer assim, dispostos e será possível eles comprarem as ações da Oi, e aí é o que eu acredito, nós vamos ver fluxo comprador e fluxo de longo prazo, em especial dos estrangeiros que estão entrando na Bolsa e continuam entrando desde o ano passado, começaram a entrar e continuam entrando desde então, e esses meses aí de janeiro e fevereiro, mais de 34 bilhões já ingressaram na Bolsa brasileira. Também poderemos ver o movimento, né, das ações entrando nos índices, no Ibovespa, né? Que time a gente espera para que a Oi possa fazer parte do Ibov? Eu acredito que entre 9 e 12 meses a partir da saída da RJ, entre 9 e 12 meses a partir da saída da RJ. Vamos acompanhar, mas é o prazo inicial que eu tenho por conta da minha observação, né? Isso tudo vai fazer com que a Oi adquira nova atratividade perante os investidores, né? Ela finalmente sairá da casa dos centavos. Aí a gente vai ter que olhar o plano de negócios da empresa, né? Até outubro do ano passado, a Oi tinha uma fatia de 16,4% no mercado de telefonia móvel, com 41,3 milhões de usuários, que vão ser distribuídos entre as compradoras dos ativos. E a partir daí, a gente vai ver a Oi se concentrando em fibra ótica, investindo ainda mais em fibra ótica, tendo uma participação na Vital, que vai estar expandindo infraestrutura de fibra ótica, alocando 30 bilhões de reais nos próximos 4 anos, né? E tudo isso vai impactar, porque quanto mais fibra ótica passada, mais possibilidade da Oi fazer ligação e conectar clientes à sua base já atual de clientes. A nova Oi vai ficar com 5,2 milhões de clientes no mercado de banda larga, isso é quase 13% de market share, e 8,8 milhões de usuários de telefonia fixa. A Levante, uma casa de análise, né, a Levante estima que essa base poderá gerar até 5,7 bilhões em lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações. Isso já em 2022. Com o recebimento dos recursos, a Oi deve endereçar seus compromissos de curto prazo, além de obter uma parte de recurso aí para um fundo necessário para os investimentos futuros na área de fibra ótica. O negócio tem alto potencial de crescimento, segundo os analistas da Levante, com a substituição da fiação de cobre por fibra ótica. Isso vai continuar de forma acelerada. A nova Oi aposta na construção de uma rede neutra, uma estrutura que também poderá ser utilizada por outras operadoras. A Vital, com esse foco no atacado, vai disponibilizar infraestrutura de fibra para todas as operadoras e provedores de internet. Esse braço da Oi promete ter papel relevante em levar 5G para operadoras de telefonia móvel. Os desafios da Oi manter a perspectiva de investimentos ao longo dos próximos anos e ver também como ela vai enfrentar a concorrência. Muitos analistas continuam olhando os pequenos provedores como ameaças para a Oi, né? Brisanet, Unifique, Desktop, Copel. Olha, desculpa, pessoa que afirma isso não entende nada do mundo empresarial. Não tem realmente nenhum conhecimento sobre como funciona o mundo empresarial, como se dá as consolidações de mercado, o quanto é penoso uma batalha, né, entre uma grande empresa e uma pequena empresa, microempresa. Então,
muitos continuam vendo nisso aí um cenário de dificuldade. Desculpa, eu não vejo nenhuma dificuldade. Na minha experiência empresarial, eu não enxergo nenhuma dificuldade, vai ser um atropelo. Nós já estamos assistindo esse atropelo e a gente vai continuar assistindo esse atropelo, né? A gente vai ver muita gente contratando os serviços de Oi, de TIM, de Vivo e de Claro. É isso que a gente vai ver. Vai ver redução dos pequenos provedores de fibra, né? E vai ver aumento dos outros, Vivo e Oi sobretudo, que são os grandes, vamos dizer assim, concorrentes nessa área de fibra ótica. E mais atrás a gente vai ver TIM e Claro correndo para tentar diminuir um pouco a defasagem que tem hoje nessa caminhada em relação a Vivo e a Oi, né? E isso tudo é que vai fazer com que a gente reflita, né, de para onde vai esse preço das ações, para onde vai esse preço das ações. Vamos falar mais ao longo dessa semana sobre isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!